Fala, torcida vascaína, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a nossa análise pós-jogo deste empate entre São Paulo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes de tudo, deixa aí seu like se gostar do vídeo, se gostar também compartilha, se inscreva, não custa nada, é gratuito, você pode ativar o sininho de notificações para que o YouTube te informe sempre que subir um vídeo novo e também você pode nos ajudar a alavancar o canal compartilhando aí o nosso conteúdo, beleza? Então logo depois da vinheta a gente vai dar a nossa opinião do que foi essa partida entre São Paulo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, torcida vascaína, vamos analisar aqui o que foi essa partida de ontem. Uma partida que, se você começar a pensar o que seria esse jogo antes da bola rolar, o Vasco realmente muito prejudicado por conta dos desfalques. Boa parte do time fora dessa partida, né? Não tivemos o Thales, não tivemos o Benítez, não teríamos o Fernando Miguel, não tivemos o Castan, o Carlinhos de fora do jogo. Então só aí 5 jogadores que figuram entre os titulares do time, e o Vasco foi a campo ali com o Lucão, o Ricardo Graça, Jadson, Miranda, Henrique, Pikachu, Marcos Júnior, Léo Gil, Vinícius, Gustavo Torres e Germancano. Então esse foi o time com bastante alterações, e se a gente pensasse antes do jogo, a gente imaginaria ali, muitos torcedores falando ali que um empate seria um bom resultado, o Vasco não poderia de forma alguma perder essa partida. Alguns até achavam que o São Paulo iria golear o Vasco, mas eu sempre fui do ponto de vista que jogo desse nível, com o São Paulo jogando muito bem e o Vasco num momento ruim, pode sim ter o risco de uma goleada, mas é clássico, né? Então foi o que aconteceu. O Vasco jogou no primeiro tempo muito de igual para igual com o São Paulo, marcando lá em cima, né, dificultando a saída de bola do São Paulo, roubando bolas ali na intermediária de São Paulo, dificultando que o São Paulo saísse com qualidade. E o Vasco, em determinados momentos da partida, criou muito mais oportunidades, principalmente com o Gustavo Torres ali, né, dificultando para a zaga são paulina. Mas o time de São Paulo é um time de muita qualidade e conseguia, né, equilibrar as ações, principalmente jogando ali no miolo da zaga do Vasco, né? O Vasco dificultou muito essas ações do São Paulo, marcou bem, o time inclusive teve essas modificações. Acredito que, a meu ver, foi para que realmente o São Paulo não tivesse facilidade de jogar pelo meio. A entrada do Marcos Júnior, na minha visão, era para dar um pouco mais de velocidade, né, na marcação, um pouco mais de velocidade também na transição de saída de bola, porque o Andrei tem mais qualidade do que o Marcos Júnior, mas tem jogado de forma muito lenta, desatenta, né? E realmente acredito que, para ajudar o Léo Gil na marcação, o Ricardo Sá tenha optado pelo Marcos Júnior, né? Na zaga, por exemplo, o Henrique entrou na vaga do Neto Borges. Acredito muito que pelo potencial de marcação que o Henrique tem, que é melhor do que o do Neto Borges. Então é algo que realmente seria mais útil do que o Neto Borges. Mas acho que no decorrer do jogo nós tivemos muitas chances, né, de fechar o jogo, de finalizar no primeiro tempo, pelo menos com 2-0. O Vasco fisicamente sobrou no primeiro tempo. Um dos aspectos positivos que eu destaco, né, dessa partida é que o time jogou muito mais de forma vertical, com bolas ali diretas, né, da defesa para o ataque. Inclusive foi assim que saiu o gol do Vasco. O Gustavo Torres recupera a bola pela direita, já lança de imediato o Germancano, que fazia ali, né, com muita inteligência a movimentação para não ficar no impedimento. É um jogador muito inteligente, de muita visão, né, de um posicionamento fantástico. E aí o Germancano saiu na cara do gol, não deu chances ali para o Thiago Volpi. 1-0 Vasco, e depois do gol o Vasco teve várias chances para fazer 2-0, não fez. Uma com o Gustavo Torres, logo depois o Vinícius pegou uma bola ali pela esquerda, se atrapalhou todo, tentou driblar, a bola era para ter sido cruzada por Germancano, que ficou insatisfeito dentro da área porque a bola não veio, e ele acabou chutando em gol. Vinícius chutou fraco e o Thiago Volpi fez a defesa, né? Então era a chance do Vasco ter feito 2-0,
já que estava melhor no jogo, né? Se a gente analisar outro aspecto positivo, é que o Vasco teve alguns individualmente alguns destaques na parte ofensiva. Germancano, né, como de costume, e o Gustavo Torres, que entrou na vaga do Thales Magno e foi mais vertical, né? Um jogador mais agudo, um jogador que não tem tanta firula, é um jogador que bota a bola na frente e finaliza. Então era muito isso que o Vasco precisava em relação a contra-ataques. Às vezes com o Thales Magno ele recebe a bola e ao invés de dar mais profundidade ele prefere o drible, ele prefere puxar a bola para dentro, trocar para trás, né? Que é uma coisa que incomoda muito a torcida. E aí realmente o Gustavo Torres mostrou um pouco mais de profundidade, de verticalidade do que o Thales Magno, né? Agora sim, outro aspecto positivo, se a gente for analisar na parte defensiva, é que o time defendeu bem, né? Apesar das chances criadas pelo São Paulo, o número de finalizações, o time de São Paulo não teve grandes oportunidades, com exceção daquela que o Brenner chuta, né? E o Lucão defende com o pé, né? E aí, outro aspecto positivo foi o Lucão, né, que entrou nessa partida contra o São Paulo na vaga do Fernando Miguel, que foi afastado pela Covid, e fez uma excelente partida, um dos destaques a meu ver. Se a gente for analisar individualmente, coisa que a gente vai fazer já daqui a pouco no vídeo, a gente vai perceber que um dos destaques aí, na minha opinião, foi o Lucão, né? Fez uma excelente partida, e se não fosse aquele gol, né, que o Jadson entregou de bandeja para o Luciano, se não fosse aquele gol, realmente o Lucão sairia da partida realmente como um dos principais destaques, inclusive sem ter levado o gol, né? Mas o gol levado pelo Luciano, na verdade, foi mais um demérito do Jadson do que do Lucão, que a bola foi indefensável, né? Então, vamos aqui aos aspectos negativos da partida. O Vasco deixou de fazer 2-0, para mim isso aí foi um pecado. E outra coisa que me incomoda é a desatenção. O Jadson totalmente desatento no lance, a bola ela sobra para ele ali, ele fica tentando achar uma jogada para fazer com a bola dentro da grande área do Vasco. O Vasco com um placar favorável, ele poderia ter chutado a bola para qualquer lado ali, para lateral, para o escanteio, para a linha de fundo, poderia ter dado um bicão para frente, né? Ter jogado de fato como zagueiro, ele que era o zagueiro mais experiente, né, ali, porque tínhamos o Gracio e o Miranda, dois jovens da base, e ele como mais experiente vai e faz uma cagada daquela, né? Então, a meu ver, foi um aspecto negativo da partida. E outra coisa que me incomoda muito é a queda de rendimento. O time do Vasco caiu muito fisicamente no segundo tempo. É um time que tem, não foi só essa partida de ontem. O Vasco tem caído muito de rendimento físico durante os jogos. Isso é preocupante, tem que entender por que esse time cai tanto, né, de rendimento. É um time que, se não fizer o placar no primeiro tempo, no segundo fica muito complicado fazer, porque o time morre, né? Vimos algumas vezes, por exemplo, o Germancano não acompanhar as jogadas do Vinícius, né? Mas o Germancano, por exemplo, não é esse jogador de velocidade, é mais um jogador de posicionamento. Gustavo Torres, por exemplo, cansou, já veio para o segundo tempo com uma disposição física menor, mas o Ricardo Sapinto, com poucas opções, não tinha muito o que fazer, né? Agora, no segundo tempo, o Vasco abriu muito mão de jogar a bola, né? O único lance de perigo do Vasco foi aquele lance do Germancano, onde o Germancano sai da área, né, vem até o meio campo e faz o lançamento para o Pikachu, que se atrapalha todo, a bola acaba rebatendo, sobrando para o Gustavo Torres, e aqui foi atrapalhado pelo zagueiro e não deu para marcar o gol, e aí a bola foi pela linha de fundo, né? Então, o único lance de perigo do segundo tempo foi esse. Aí fica aquela situação, né? Pô, você está com a oportunidade de vencer um adversário do nível de São Paulo fora de casa, você tem que jogar com mais ímpeto, né? No segundo tempo, por exemplo, só deu São Paulo. Se você perceber as estatísticas, como por exemplo, 69% de posse de bola para o São Paulo contra 31%. Se a gente faz 2-0, se a gente faz 2-1, isso aqui teria importância? Sim, teria importância, porque mostra que o Vasco abriu mão de jogar para se defender. É preocupante porque em uma bola que resvala, que bate na mão do jogador, é pênalti, o São Paulo mudaria o jogo e o Vasco teria que propor um jogo já com placar diverso. Então,
Acho que o Vasco não pode abrir mão de jogar bola, de ficar com a bola, né? Dá para se defender com a bola nos pés. Muitas finalizações do São Paulo, 17 finalizações contra 6 do Vasco. 5 delas foram no gol, contra 3 do Vasco que foram no gol. O aproveitamento do Vasco nesse aspecto foi melhor, né? Mas o número de finalizações do São Paulo mostra que realmente o São Paulo tentou buscar muito mais o gol do que o Vasco, né? O Vasco fez mais faltas, isso mostra que o Vasco estava mais atento em relação à marcação, principalmente no primeiro tempo, mas já no segundo o Vasco realmente deu muitas chances para o São Paulo, né? 7 faltas do São Paulo contra 19 do Vasco e uma grande chance do São Paulo, uma grande oportunidade de gol, que foi aquela que o Lucão defendeu com o pé, contra 2 do Vasco, né? Que o Vasco criou. Defesas. O goleiro do São Paulo trabalhou bem menos do que o goleiro do Vasco. Foram 2 defesas difíceis do Thiago Volpi contra 4 do Lucão. E aí, mais uma vez, o Vasco sai de campo com o goleiro sendo um dos destaques. É importante? Claro, né? Porque mostra que a gente pode contar com o goleiro. Mas quando o goleiro passa a ser um dos principais jogadores da partida, mostra que a gente está exposto. Embora o Ricardo Sapinto tenha organizado mais a defesa, não levou gol contra o Fortaleza, tem levado menos gols, né, nas partidas, não levou gol contra o Sport, levou apenas um gol contra o ataque do São Paulo, que vinha destruindo, fazendo vários gols, né? Organizou um pouco mais, a exposição diminuiu, mas a gente ainda tem esse negócio, né? Contra o Sport, o Fernando Miguel quase não trabalhou, mas fez algumas defesas importantes, né? Contra o time do Fortaleza, o Fernando Miguel foi crucial na partida, e nessa partida agora o Lucão mais uma vez nos ajudando a sair de campo com pelo menos um ponto, né? Ponto esse importante, o Vasco vai à 16ª colocação com 24 pontos. O Atlético Goianiense joga hoje contra o Sport, fora de casa em Recife. O Sport tem que ganhar para que o Atlético não tenha pontuação nessa rodada. O Atlético Goianiense que também tem os mesmos 24 pontos do Vasco. E aí, se o Atlético Goianiense pelo menos empatar a partida, já coloca o Vasco de novo na 17ª colocação na zona de rebaixamento, né? Então, para você ver a importância do que foi o jogo contra o Fortaleza, né? Uma vitória contra o Fortaleza nos tiraria desse sufoco, né? Então, o Vasco que vai ter aí pela frente 5 jogos difíceis, né? A sequência de jogos do Vasco, com exceção ali do jogo contra o Ceará, vai ser realmente uma sequência complicada. O Vasco vai a campo agora pela Sul-Americana, dia 26, às 21h30, o Vasco enfrenta o Defensa e Justiça lá na Argentina. Volta no dia 30 pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Ceará em São Januário às 18 horas. E aí no dia 3 recebe em São Januário o Defensa e Justiça pelo segundo jogo, o jogo de volta da Copa Sul-Americana às 21h30. Daí então o Vasco começa outra sequência no Brasileirão. O Vasco vai até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, né, às 16 horas. E aí volta para o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense. O jogo em São Januário, muito provavelmente em São Januário, dia 14/12, às 20 horas. Uma sequência complicada. Tomara que a gente não tenha mais surpresas em relação à Covid. Tomara que a gente consiga, de fato, ter um elenco um pouco mais à disposição do técnico Ricardo, para que a gente tenha condições realmente de terminar a partida como começamos, né? Com um time bem fisicamente, bem postado, um time que vai lutar até o fim pela vitória, né? Coisa que a gente não viu contra o São Paulo ontem. Então, empate aí com sabor amargo. A gente poderia ter saído vitorioso ontem se o Jadson não desse o gol, né? Mas enfim, acontece, o ponto foi importante, não estou desmerecendo o ponto conquistado. O time foi guerreiro por tudo que passou nessa última semana, por todos os desfalques, turbulência interna, enfim, foi sim um ponto conquistado, né? Eu acho que foi até mais amargo para o São Paulo do que para o Vasco, se a gente analisar todo o cenário. Mas, lamentavelmente, não conseguimos a vitória. E isso não é Vasco. Tenho dito isso aqui. Esse comportamento totalmente defensivo, a gente entende pela questão técnica do time, pela forma de buscar, equilibrar uma defesa sem levar gols, jogar ali para buscar um gol, mas isso não é Vasco. A gente entende pelo momento, mas a gente quer um time mais competitivo,
O Vasco precisa ganhar 8 jogos daqui até o final do campeonato, fazer pelo menos mais 23 pontos para se livrar de qualquer possibilidade de queda. Então, o Vasco não vai ter como jogar o tempo todo daqui para frente dessa forma, jogando por uma bola. Então, acho que quando o técnico diz que não podemos ganhar, se não podemos ganhar, não podemos perder, tem seu valor, mas o Vasco tem que jogar para ganhar. Esquece essa de perder. O Vasco tem que jogar para ganhar. Porque quando você abre 2-0, você passa a responsabilidade para o adversário. E é assim que tem que ser. Porque aí o adversário se destabiliza, abre o jogo. E aí, como foi lá no começo do campeonato, quando a gente saiu e foi enfrentar o Ceará. Seguramos, jogamos ali, né, de forma equilibrada. O Ceará pegou o primeiro gol, quebrou, né, toda a estratégia do Ceará. E aí a gente foi lá, fez 1, 2, 3 e saímos com os 3 pontos. Tem que ser assim, como foi também contra o Sport. Não dá para sair de casa achando que vai empatar e na hora vir com uma derrota. São 8 jogos que o Vasco tem que ganhar. Então tem que pensar em ganhar, né? Ganhar e ganhar. O Fluminense foi lá, contra o Porto Alegre, lá em Porto Alegre, contra o Internacional e ganhou. 2-1. 2-1. Mostra que se tiver realmente um comportamento competitivo, agressivo, dá para ganhar. O Vasco ontem, se fizesse 2-0 no primeiro tempo, muito provavelmente sairia vitorioso de campo ontem. Então tem que pensar em ganhar. Esse negócio de ficar, se não perder, pelo menos se não ganhar, pelo menos não vão perder, é importante. Mas com o Vasco agora nessa reta final, precisando ganhar 50% dos jogos, não tem dessa. Vão precisar ganhar. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção. Fica com Deus e até mais.